Luísa Martins, nossa analista, nesse domingo aqui com a gente. Tudo bom, Luísa? Bom dia. Tudo bem, Carol? Bom dia para você, bom domingo. Vamos lá, falar de Carla Zambelli. E aí, até relembrando o que ela disse aqui em entrevista à CNN, ao Bastidores CNN, você inclusive participou dessa conversa com Carla Zambelli. E naquela oportunidade ela disse, olha, eu estou intocável porque eu tô aqui vou para a Itália e tenho cidadania italiana. Mas, Luísa, o que dizem advogados e juristas? O que fatos recentes, inclusive, nos contam sobre esse processo de extradição envolvendo Brasil e Itália? Carol, bom dia agora de novo para você, para todos que estão conosco aqui neste domingo na CNN. Carol, realmente, a deputada Carla Zambelli, ela disse em entrevista aqui para o Bastidores CNN, ao longo da semana, que ela estaria intocável na Itália e, por isso, não temia uma prisão, uma ordem de prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes, porque ela teria cidadania italiana e isso, segundo ela, poderia torná-la imune a qualquer decisão judicial que pudesse implicar na detenção. Agora, Carol, existem precedentes que dão conta de extradição que ocorreram aqui, as extradições que ocorreram aqui no Brasil, em relação a pessoas brasileiras que haviam sido condenadas pela justiça, que tinham também cidadania italiana, moravam na Itália e foram extraditados para cumprir a pena no Brasil. Um dos exemplos que os especialistas e advogados sempre usam, Carol, é o caso do Henrique Pisolato, que era ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. Ele foi condenado, no âmbito do mensalão e, com isso, ele morava na Itália e foi extraditado para o Brasil para poder cumprir a pena por aqui e ele tinha cidadania italiana também. Então, a cidadania italiana, ela não torna Carla Zambelli intocável, como ela disse. Essa é a avaliação de especialistas da área do direito e também de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente do entorno ali do ministro Alexandre de Moraes, que oficializou ontem, como estava contando a Gabi Veras, o pedido de extradição feito em razão da condenação, do trânsito em julgado, que a gente chama da sentença, que é quando uma sentença já não admite mais recursos, já esgotaram as possibilidades de recurso e, com isso, a pena pode começar a ser executada. A gente tem uma arte para mostrar sobre o passo a passo, os caminhos a partir daqui com o processo de extradição. O primeiro passo, Carol, é a formalização por meio do Ministério da Justiça de um pedido de extradição à Itália. Isso consta ali na decisão proferida ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, decretando a prisão definitiva de Carla Zambelli. Depois que a pasta protocola a solicitação, o Itamaraty encaminha o texto à Embaixada Brasileira em Roma, que manda o documento para o Ministério das Relações Exteriores italiano. Então, o gabinete repassa para o Ministério da Justiça, que vai realizar ali um juízo de admissibilidade, para depois enviar ao judiciário, que vai decidir, no fim das contas, se aceita ou não o pedido de extradição. É claro que isso considera, Carol, acordos bilaterais entre Brasil e Itália, e como a gente vinha falando, já há precedentes, no sentido de permitir que cidadãos que tenham cidadania brasileira e italiana possam ser extraditados ao Brasil para cumprir a pena por aqui. A gente lembra, Carol, que no início da semana foi decretada a prisão preventiva de Carla Zambelli devido ao fato dela ter fugido do país para, segundo ela própria, se tornar intocável perante a justiça brasileira e escapar, então, dessa pena que estava muito próxima de começar a ser cumprida, que são 10 anos em regime fechado e perda do mandato. E essa decisão de prisão preventiva, essa ordem de prisão preventiva, ela inclui não só a prisão preventiva em si, mas várias outras medidas cautelares. Bloqueio de bens e valores, por exemplo, foi notificada a Câmara para que bloqueasse os salários de Carla Zambelli, isso antes da licença ser oficializada, para que bloqueasse, inclusive, as verbas do gabinete de Carla Zambelli. Então, existem outras medidas que seguem em vigor e que não foram revogadas, digamos assim, com a ordem de prisão definitiva. O bloqueio de bens e de valores, ele segue vigente, e tem por objetivo realmente tornar, dificultar
dificultar, né, a manutenção de Carla Zambelli no exterior nesse contexto de fuga da justiça brasileira. E aí, agora na ordem de prisão definitiva, Carol, o pulo do gato foi que o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão definitiva, porque a definitiva ela não precisa ser referendada, digamos assim, pela Câmara dos Deputados. Na preventiva, há uma margem para que o Congresso reveja essa prisão. Poderia haver uma reversão de cenário. Na prisão definitiva, essa fase ela não existe, isso dispensa, então, uma análise da Câmara, e até o próprio ministro Alexandre de Moraes disse na decisão que cabe à Câmara apenas decretar a perda do mandato, um ato formal em cumprimento a essa decisão do Supremo, mas isso a gente sabe, né, Carol, que é um ponto de atrito quase histórico aí entre o Congresso e o Supremo. O Congresso, claro, defende a palavra final, de qualquer maneira, sobre perda do mandato, mas no STF a jurisprudência é bastante clara no sentido de que a condenação, né, a perda do mandato, ela apenas exige um cumprimento automático por parte do Congresso Nacional. E aí vamos ver como é que Hugo Motta vai responder a essa determinação. Um pouco da reação que vem do Legislativo. Luísa Martins também de olho, monitorando. São os próximos passos do caso Carla Zambelli. Daqui a pouco, Luísa, a gente conversa mais